Fala, jogador, beleza? Aqui é o Renato para mais uma análise de mão semanal. E no vídeo de hoje eu não vou deixar uma pergunta, e sim uma dica. Muito cuidado com buscar pegar um jogador da mesa quando a mesa está cheia. Então, essa mão eu recebi aqui do Augusto, ele também acompanha as lives aí, mandou essa mão para fazer uma análise. Ela tem um errinho ali no pré-flop já, que seria uma mão que eu não jogaria. Eu vou mostrar daqui a pouco. Só que o principal não é analisar a mão em si, e sim a situação que ocasionou para ele jogar essa mão. Ele me mandou a mão dizendo que tinha um jogador muito estrela ali, e ele acabou engatando nessa mão. Só que ele esqueceu o fato que ele está jogando com outros jogadores. E quando você acaba ampliando o seu range, mirando pegar esse jogador, só que acaba jogando multi-way, você acaba beneficiando outros jogadores que estão com um range melhor selecionado. Então vamos para a mão aqui de hoje. Tem aqui um Open do MP, o botão paga e o small paga. E aqui ele tem uma mão muito fraca para defender nessa situação. Ele tem um As, Dama, 4, 3 e 2. Ela tem muitas low cards. Por mais que ela tenha um Nuts Suited, ela tem muitas cartas baixas que dificilmente vão fazer algum tipo de Nuts, né? Essas conexões aqui de 2, 3 e 4, para fazer um straight nuts, teria que ser uma mão que bata As, 2 e 5, As, 2 e 4. Isso para ele produzir uma mão que tenha nuts, com cartas low, eu digo, né? Então, são mãos difíceis de acertar, né? E muitas vezes você vai engatar com dois pares fracos, por exemplo. Então, são mãos que não se devem ser jogadas, ainda mais em situações multi-way. E quando ele opta por pagar essa mão mirando enfrentar o jogador mais fraco da mesa, ele esquece que ele está jogando contra mais dois jogadores. Não me recordo exatamente qual dos jogadores era o jogador mais fraco, né? Mas quando ele opta por jogar essa mão four-way, ele acaba se colocando em decisões possivelmente muito complicadas, né? Porque os outros jogadores vão estar mirando esse jogador também. E possivelmente com mãos bem melhores do que a sua. Então aqui seria um fold pré-flop. Ele opta por defender. E aí vamos ter a primeira decisão aqui pós-flop, né? Acertamos aqui um top pair com flush draw nuts. Temos um baby flush de backdoor aqui. E nada mais, né? A gente tem uma overcard aqui dessas cartas do board para fazer dois pares. Mas é uma carta que completa straight. Então, como a gente pode prever quando a gente joga uma mão como essa, que ela vai acertar muitas vezes mãos meio marginais, assim, né? E a gente é o Big Blind, a gente não é o agressor, então não vejo nenhum motivo de liderar essa mão, né? É um board totalmente favorável ao agressor. Aqui eu só daria check, torceria para a mão rodar em check. Não aconteceu. O agressor opta por CBtar pote aqui, né? Ele tem bastante ficha ainda para trás, né? A gente está jogando um SPR bem maior do que 10 aqui. Os outros jogadores da mão foldam e agora a gente fecha ação jogando HU, né? Então aqui, para a decisão de call ou fold, né, o raise eu nem cogitaria, porque quando ele C-beta, ele é o agressor, e C-beta esse board, que é um board super carregado, multi-way, num size pot, no geral, são mãos muito fortes, né? Então, na pior, assim, na pior das piores, ele tem assim, um Rapid Flush Draw, né, que ainda vai ser uma mão bem decente, mas no geral ele vai ter muitas trincas aqui, né? Dois pares com pontas e flush draw, mãos bem decentes para se betar um size tão alto. A decisão de dar o call aqui ou o fold depende um pouco dos stacks, depende um pouco do perfil do vilão, né? Se ele é um vilão mais loose, um vilão mais tight, né? Mas no geral aqui eu ainda optaria por dar o primeiro call. Pelo fato do board ser dinâmico e mudar muito nuts, pode brecar a ação dele algumas vezes, né? E você acabar realizando essa mão até o river. Então não foldaria ainda, mesmo para esse size, daria o call, torcendo muito para acertar copas, para melhorar, é claro, ou para a ação brecar e ele desligar a mão no turn, né? Frear ali no caso, e eu conseguir realizar até o river e talvez puxar essa mão. Tenha possivelmente algumas implies, talvez no flush, algumas vezes, é claro, também, né? Então daria o call também. No turn bate uma carta muito interessante, que é a dama. Que agora a gente acaba fazendo aqueles dois pares, a mão completa, um straight, porém a gente ganha uma equidadezinha adicional de um backdoor flush. Por mais que ele seja muito baixo, ele ainda tem um certo valor algumas vezes, né? Ele dá check e o agressor não para. Ele aposta pote de novo, né? Não sei as stats do jogador, o perfil do jogador, mas
pelas escolhas de size, o tamanho do SPR e por ser multi-way, eu diria que ele é um jogador mais fraco, assim, né? Ele tá jogando a mão dele, ele tá indo de pote em pote jogando a mão dele, ele não tá pensando muito em ranges, em o que tá acontecendo. Mas aqui a decisão entre o fold call ou raise, para mim é 100% call, por equidade direta, né? Se você compor um range qualquer aqui de considerando trincas e straights para ele, ou alguns combo draws, você vai ter mais do que 33% de equidade que você necessita, tendo top 2 e 2 flush draws, sendo que um é nuts ainda, né? Então aqui por odds diretas você pode pagar meio que para acertar mesmo. Se você pagar, bater uma blank e ele reguar de novo no river, você pode foldar quando você errar os seus draws, né? Mas quando você acertar, principalmente o de espadas, o backdoor, você vai ter que pagar também, porque talvez ele tenha alguns blefs, né? Então você não pode pagar só por conta do copas e pelas dobras do as e da dama, né? No espadas também tem que considerar que você vai ter valor uma boa parte das vezes. Então aqui para mim a decisão seria call, ele acabou foldando, né? Então alguns aprendizados sobre essa mão, você não levelar contra um jogador da mesa, esquecendo que tem outros jogadores jogando também, né? Para você não se colocar em decisões marginais como essa, né? E outro ponto é você mirar jogadores, né? Só que não ter muita clareza de como jogar essas mãos no pós-flop, né? Não simplesmente só pagar, vai acertar essas mãos marginais e depois você não sabe muito bem como desenvolver, que foi o caso dessa mão, por exemplo, né? Que aqui, para mim, um fold equivocado nesse turn acabou custando muito caro, né? Uma mão que você poderia ter perdido só 10 e acabou gastando aí 35 mais 140, né? 175. Então, uma mão que foi bem com um EV bem negativo, né? Desde a escolha do pré-flop. Beleza? Então, espero que tenham gostado dessa análise. Uma mão bem legal, com alguns conceitos por trás aí bem interessantes. E é isso, muito obrigado e até a próxima análise. GL nas mesas.